Olá, seja muito bem-vindo à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje vamos conversar, bater um papo sobre o tema de direito tributário, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Para isso, temos um convidado muito especial, o Dr. Francisco Neto. Ele é pós-graduado em Direito Público e Tributário. Dr. Francisco, é um prazer para a gente, uma honra ter você pela primeira vez no nosso programa. Agradeço muito pela oportunidade, doutor Flávio, Espero estar trazendo um conteúdo de relevância e que seja a primeira de muitas vezes que eu possa retornar aqui com o senhor. Com certeza, bom demais. Nossa dinâmica aqui ela é bem intensa. A gente aí compartilha aí os temas com os nossos telespectadores e desenvolvemos algumas perguntas sobre a problemática do dia. Então, a primeira pergunta de hoje diz o seguinte, olha só. Os contribuintes já estão autorizados a excluir o ICMS da base de cálculos da contribuição ao PIS e do COFINS, ou seja, recolher mensalmente as contribuições em valor reduzido? O aconselhável é que não se faça ainda essa redução de forma automática, Porque há o tempo em que a Receita Federal ela tem que se habituar à decisão do julgamento que ocorreu na semana passada, em que o STF de fato modulou os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo, e o aconselhável é esperar que haja a regulação de fato pela Receita Federal autorizando esse recolhimento em valor menor, sem a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Então a gente está diante de uma decisão recente, ela é de abril? Então, a discussão de fato da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, ela é uma discussão não tão recente assim, A gente pode colocar por volta de 20 anos da discussão, mas a decisão ela é recente. A primeira decisão ela ocorreu em 2017, em março de 2017, E na semana passada ocorreu os efeitos da modulação dessa decisão, ou seja, a partir de quando que ela começa a valer, Foi decidido pelo STF que essa decisão ela passaria a valer a partir da data do julgamento lá em 2017. Bom demais. Olha só, outra pergunta aqui. Como requerer a exclusão do ICMS da base de cálculos da contribuição do PIS e da COFINS? Você falou para não ir direto, mas como é que seria essa solicitação aí, esse requerimento de exclusão? Bom, pode ocorrer de forma judicial, A gente pode estar usando um instrumento chamado mandado de segurança, com fins de obter uma liminar. Com essa liminar, a gente vai estar podendo evitar que o contribuinte ele seja autuado, caso ele não faça mais o recolhimento desse ICMS, da base de cálculo do PIS e COFINS. Essa liminar serviria para resguardá-lo, no caso de uma possível autuação pela Receita Federal. Então, por hora, enquanto não há uma normativa, um ato da Receita Federal mostrando à sociedade que ela entende e que ela acata a decisão do STF, a medida viável e mais segura para o contribuinte é através de uma liminar por mandado de segurança. É rápido esse procedimento, normalmente? Costuma ser, O mandado de segurança ele é um instrumento que tem como a sua essência a celeridade, Você requer dos últimos 5 anos? Nesse caso, você pode requerer que seja excluído a partir do julgamento dessa última decisão da semana passada, e também pode requerer ou a compensação ou a restituição dos créditos recolhidos até a data do dia 15 de março de 2017. Quais empresas podem fazer o requerimento aí? Bom, as empresas que podem requerer essa restituição e essa compensação são empresas que estão no regime de lucro real ou lucro presumido, As empresas do Simples Nacional e de pequenas empresas, elas não podem requerer porque em tese não recolhem. Tá, vamos pegar uma questão aqui bem prática. Então, chega a empresa, ela procura um advogado. A gente tem uma relação de documentos, ou pelo menos um documento importante que ele consegue buscar para ter uma noção desses valores a serem recebidos, ou a serem restituídos, na verdade, Sim, então, esses documentos eles podem ser obtidos com o contador, que de fato é a pessoa que lida com os rendimentos e tributações das empresas, E juntamente com o advogado, que é a pessoa indicada e a pessoa certa. É o juspostulante, Justamente. Nome bonito, para advogado, muito bonito. E com isso, aliado essas duas pessoas, o contador e o advogado,
é que eles vão ver esses documentos para que possam ingressar com uma medida judicial, né, visando resguardar os interesses do contribuinte. Você que não sabe, né, o advogado, por que o advogado é quem pode demandar alguma coisa judicialmente como representante de alguém? É porque só o advogado é que ele tem o famoso jus postulandi, é quem pode invocar ali a justiça para poder fazer direito ou trazer direito aí para quem ele representa. Então, assim, a gente brincou aqui, mas você precisa ter uma compreensão por completo, né, dessa brincadeira, né, com o famoso juridiquês, né, que tanto se fala aí do direito, tá bom? Doutor, mais uma pergunta. Qual o período de recolhimento do referido ICMS que as empresas podem recuperar? Falamos aqui de 5 anos. Como é que seria? Tem algum detalhamento? É 5 anos, qualquer recolhimento? Como é que é? Então, como a gente falou anteriormente, essa requisição ela pode se dar a partir do dia do julgamento lá em 2017, 15 de março de 2017 em diante. Então não é assim, hoje não seria 5 anos. Seria para frente, né? Pode até isso, né? Falando em valores reais, 4 anos e mais ou menos 2 meses na data atual que a gente está, né? Mas se por um acaso já estivéssemos em 5 anos, caso deixasse passar mais um mês, a pessoa não conseguiria mais retornar os 5 anos, né? Que seria a data do julgamento. Então, assim, ela tem um período de 5 anos exatos para poder requerer essa restituição. Caso contrário, ocorre a prescrição, né, do direito. E aí ela não vai poder mais requerer essa uma questão aí bem prática, tá? De fato, qual ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS? Mas guarda aí, a gente vai aqui para um breve intervalo, tá certo? Já a gente volta com essa pergunta aí, então grava aí, tá bom? Até já já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Olá, gente. Estamos aqui de volta. Doutor Francisco, lembra a pergunta? Olha só. De fato, qual ICMS a ser excluído da base aí de cálculos do PIS e COFINS? Ok. Cumpre esclarecer, primeiramente, que essa discussão, após o julgamento de 2017, ela se deu quando a União pediu que o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, ele dissesse a partir de quando esses efeitos passariam a valer. E uma discussão que surgiu foi essa questão de qual ICMS deveria ser levado em consideração para requerer essa exclusão, ou ICMS de fato recolhido ou destacado. A maioria optou pelo o ICMS destacado na nota fiscal, que seria o quê? Eu trouxe aqui um exemplo, só para ficar mais claro, o destacado é aquele que consta na nota fiscal, né? Então você vai pegar a nota fiscal qualquer e o valor do ICMS que estiver lá, ele é o chamado ICMS destacado. O ICMS recolhido, já é aquele que a empresa ela recolhe, né, para os cofres públicos. Então, o STF decidiu por maioria que seria aquele que consta na nota fiscal, de fato. Então, vamos na prática. Eu tenho uma atividade, eu emito uma nota fiscal, seria o quê? De venda de um produto? Isso, né? Em tese aqui, o ICMS ele é um imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, e na nota fiscal seria a venda de um produto, digamos assim, né? Ou seja, todo o faturamento de venda a cada ano ele vai entrar com o levantamento de um contador para que possa apresentar para o advogado de forma bem específica para que ele possa demandar em juízo. Isso, porque o ICMS, como decidiu o STF, ele não é faturamento. O PIS e a COFINS, constitucionalmente, eles são definidos como contribuições que incidem sobre o faturamento da empresa. E o ICMS ele não é faturamento, ele não é receita, né? Ele é uma riqueza que transita dentro do patrimônio do contribuinte, né? Ele entra, mas logo sai, porque ele é repassado aos cofres do Estado.
Entendi. Tem uma pergunta aqui do nosso telespectador que diz assim: com o último julgamento que ocorreu, modulando os efeitos acerca da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, o que se espera de agora em diante? Bom, essa discussão, ela foi chamada pelos advogados do meio tributário como a tese do século, né? E com ela surgiram várias outras discussões, que são chamadas teses filhotes, que são outras discussões que o Supremo ele ainda tem em fila para discutir. Tais como a exclusão do ISS, que é o Imposto sobre Serviços, também da base de cálculo do PIS e COFINS, e algumas outras contribuições também. Né? E o que a gente pode esperar de agora em diante... O Supremo só julga rápido se for questão de político, né? Se for questão política. E assim, é algo que a gente está vendo que é muito importante, porque, querendo ou não, tem um impacto nos cofres públicos, né? Um grande impacto. Então, o que a gente pode esperar é que haja o levantamento de novas discussões e também a adequação, né, do fisco para com a exclusão desse imposto, né, que os contribuintes eles passem a não recolher mais o ICMS calculado sobre a base de cálculo do PIS e COFINS. Entendi. Então vai ter muita demanda aí, né? Vai ter muita demanda. Algo assim milionário, né? Vai ter muita demanda. Vamos trazer aqui um passo a passo do nosso telespectador em relação. Então, a pessoa vai verificar lá a sua nota de compras, de venda, vai verificar lá o tributo destacado, né? Vai fazer um levantamento, um planilhamento lá junto com a contabilidade, junta todos os documentos, aí pega lá o quê? Contrato social, cartão de CNPJ da empresa, faz procuração, toda a documentação e entrega aí para o advogado. Aí você vai ter que fazer os cálculos ou o juiz ele manda para poder fazer os cálculos, um setor de cálculos na parte de processo comum? Bom, em tese esses cálculos eles já devem estar prontos, né? Como eu falei, Tem que ser algum perito ou é só cálculo simples? Não, são cálculos simples, são interessantes. O contador é interessante por isso, porque ele vai realizar essa parte dos cálculos, como ele tem um contato com o faturamento da empresa, com as contas da empresa, para ele é mais fácil, né? Ele já tem um controle sobre isso e com isso aliado com o advogado, eles vão requerer judicialmente a questão da restituição, né, com os documentos todos prontos. No caso do mandado de segurança, a gente fala que tem que ter a questão da prova pré-constituída, né? Ou seja, a gente já tem que ir com tudo prontinho para que a gente possa requerer essa liminar, né, assegurando o direito de restituir e de não mais recolher esse ICMS com base no PIS e COFINS. Entendi. E qual a justificativa que ensejou toda essa discussão aí sobre essa exclusão do ICMS? Falou que tem 20 anos, mas como é que chegou aí? Em 2017, né? Você falou nos finalmente? Isso, nos finalmente. Esse recurso extraordinário, que foi que deu início à discussão, ele foi oferecido... Será que o advogado é vivo? 20 anos? Alguns, talvez. Ele foi oferecido no ano de 2007, né? E após 10 anos é que ele foi de fato julgado. A justificativa, ela se dá que essas contribuições, o PIS, que é o Programa de Integração do Servidor, e o COFINS, né, que é uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social, eles são constitucionais, previstos na Constituição. E, por exemplo, o PIS, lá no artigo 195, inciso 1, a linha B, ele fala que essas contribuições elas vão incidir sobre o faturamento, né? E como a gente falou anteriormente, o ICMS ele não é receita, ele não é faturamento, né? O contribuinte ele não está integrando essa riqueza ao seu patrimônio, porque ela é transitória, né? E com isso, digamos que haveria uma bitributação, né? Imposto sobre imposto. E essa foi a justificativa do STF para declarar a inconstitucionalidade dessa cobrança, né? Porque de fato o ICMS ele não é faturamento e estaria indo em desencontro com o disposto constitucional. Muito bom. Doutor Francisco, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, né? Você que nos assiste, muito obrigado aí pela sua audiência e foi um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez no nosso programa. Volte mais vezes. Muito obrigado, doutor. Até mais. Deus abençoe a todos e até a próxima.